A rejeição que bate no coração. Tainá, ouvidos atentos. Ligou? Ligou? Ouvidos atentos, Tainá, Amiga, Rebeca, todo mundo. Ouvidos atentos para essa palavra rejeição. O que é rejeição? É um sentimento muito ruim de sentir. Foi isso que é um sentimento ruim de sentir. Mas o que é a rejeição? É um ato ou efeito de rejeitar, recusar. O que ela significa? Não aprovado, não recebeu veto, colocado de lado. O que pode causar a rejeição? Ansiedade, o que você pode sentir quando você se sente rejeitado. Ansiedade pode causar medo, dúvidas, um sentimento incômodo de dor. A sensação de não ser aceito pelos demais desperta uma série de especulação destruidoras de autoestima. É isso que a rejeição causa no ser humano. Né? Quando você tem o ato que alguém te rejeitou, seja no ventre da sua mãe, porque o feto, a ciência prova que ele sente. Quando ele é rejeitado no ventre da mãe, ele se encolhe sentindo a dor. Então a criança nasce, é aquela criança que tenta sempre mostrar alguma coisa. Ela tem, às vezes a gente fala assim, menina danada, chama muita atenção. Às vezes a criança até apanha por isso. E não, isso é um ato de rejeição, que nem a criança entende o que ela está sentindo. Nem ela não sabe por que ela faz isso, ela não sabe por que ela tem esse sentimento de não pertencer, que ela não podia pertencer. Isso é desde o ventre da mãe. Mas tem criança que é super aceito no ventre da mãe. Tem criança que é super desejada no ventre da mãe. Tem criança que foi concebido diante de uma programação assim, estapafúrdia. Que palavra, né? Mas assim, ela foi planejada, ela foi querida, ela foi amada. Então a criança não sente isso. Mas no decorrer da vida, alguém pode a rejeitar. Alguém pode rejeitá-la. Então ela tem esse sentimento também de não pertencer. A rejeição, ela causa uma alta baixa estima. A pessoa que sente rejeição, a criança, o adulto que sente rejeição, ele tende a aceitar pouquíssimo, para não dizer migalhas, de outras pessoas. Ele se sente bem se a pessoa dá um olhar, ele se sente bem se a pessoa pega na mão só. Às vezes a pessoa destrói toda a pessoa com o ato de rejeição. Mas ele se sente bem se a pessoa só fala um oi, um bom dia. E isso é muito ruim, porque isso você acaba não falando não quando é preciso não, dizer não. Você acaba aceitando humilhações que você não precisa aceitar. Você acaba se sujeitando a fazer tudo que as pessoas querem, mesmo diante do que você não quer fazer. Por quê? Você não quer ser rejeitado. Uma pessoa rejeitada, ela não diz não. Uma pessoa que sente a rejeição, que tem esse sentimento de rejeição, ela não diz não, por medo de se rejeitar. Eu falo isso com assim, propriedade no caso, né? Porque eu não sentia-me pertencente. Eu perguntava para minha mãe se eu era adotada. Eu perguntava para minha mãe será que minha mãe não esconde será que eu fui adotada? Por quê? Porque quando eu nasci, o meu pai, nós somos 6 filhos, 7 com um. A minha mãe teve uma criança morta. E essa criança era desejada. Eu nasci antes, então toda a gestação que minha mãe tinha, meu pai queria um menino. Toda a gestação. Porque meu pai é quadrado, ele achava que tinha que continuar só com masculinidade, né? Familiar, né? Então assim, veio a primeira menina, beleza, primeira. Veio a segunda, era uma menina. Veio a terceira, era uma menina. E assim, não sei se foi tentativa, porque acho que naquela época não tinha essas tentativas, acontecia, né? Tinha até, falava assim, nossa, parece que tem televisão. Realmente não tinha, né? Mas assim, a quarta,
Meu pai falava, essa vai ser menina. E não veio menino, veio menina. Veio menino. Vocês entenderam, né? Era para ser menino e veio menina. Só que na 5ª gestação, a minha mãe teve um menino. Só que por conta de algumas complicações, ele nasceu morto. Né? Então, assim, foi um rebento para o meu pai. Só que a próxima gestação foi um menino. Então, era muito legal ter um irmão. Só que aí a atenção para as meninas foi embora, né? Mas o meu pai, assim, ele não tinha muita escolha. Então, ele tinha um engenho que era 2 de um lado, 2 do outro. Meu irmão pequenininho não podia, então eu tinha que contar com as meninas. Então, eram as meninas. Assim, meu pai nunca fez acepção de eu amo mais meu filho do que as meninas. Ele nunca fez isso. Minha mãe também não. Né? E a mãe foi tendo filho. Então, nós somos 6. Né? Nós somos 6 filhos. Nós até brinca que é os 6 filhos de Francisco. Né? E, só que assim, a vida inteira eu acho que não é só por isso. Mas assim, a vida inteira eu me senti rejeitada. Eu falava assim, será? Porque às vezes tem aquelas brincadeirinhas bestas, né, de mãe e pai, que fala assim, pai, fala sobre o meu nascimento. Às vezes por falta de instrução, de estrutura, de não falar, às vezes não é a hora mesmo de falar, de onde vêm os bebês, né? Então, o que se fala? Assim, eu te achei no repolho, na lata do lixo. E era isso que a gente escutava. Só que quando criança, isso entra dentro do nosso coração. E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque isso causa um trauma dentro da criança e vai para a vida adulta. E a criança se sente rejeitada. E o adulto que se sente rejeitado, ele acaba fazendo coisas que ele não quer para não ser rejeitado. Ele acaba sendo legal com todo mundo na escola para não ser rejeitado. Ele acaba sendo risonho, falando piada, chamando atenção para não ser rejeitado. Então a rejeição é algo muito profundo. Porque quando você chega com esse trauma diante na igreja, você descobre que você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Você descobre, às vezes a mãe rejeitou por quê? Porque a criança ela foi vítima. Ela foi vítima de um abuso sexual. Então essa criança já nasceu, ela já nasceu não pertencente, né? Ela já não nasceu com aquele instinto de falar assim, nossa, eu vim ao mundo e eu vim para vencer. Não, ela não nasce com isso. Por quê? Essa rejeição causa isso. Esse rejeitado ainda no ventre. Mas quando um adulto tem esse sentimento de rejeição, o que ele faz? Ele é um alvo muito fácil de um transtorno, né? Que chama o narcisismo. Eu acho que vocês já ouviram falar. Pessoas rejeitadas, elas se tornam alvos muito fáceis de pessoas narcisistas. Que são aquelas pessoas que sugam tudo, abusam até onde não pode para poder sugar. É ser maioral, né? É tudo do jeito que a pessoa quer, é tudo do jeito que ela fala. E isso é um transtorno, né? Só que essa palavra, Isaías, ele foi rejeitado. Quem era o filho do seu José com a Dona Maria? Até os 30 anos, eu acho que era uma pessoa normal. Jesus era uma pessoa normal. Era o filho do carpinteiro. Já se sabia que ele era. Maria já tinha essa convicção, José já tinha essa convicção. Mas assim, ele só foi se manifestar aos 33 anos. Então, quando fala assim, quando Jesus chegou, a entrada triunfal, num moinho, né? E num jumentinho. Quando ele entrou, falou assim, como pode ser ele o Messi? Como pode ser ele o Messias? O filho da Dona Maria, que batia prego, que raspava madeira? Não é possível. Porque a ilusão do mundo hoje acha que tem que, assim, é o rei. Então, quando você imagina o rei, é o quê? É uma coroa, é algo majestoso, é aquele negócio todo. E era isso que as pessoas estavam esperando de Jesus. E por isso ele foi rejeitado. Porque ele veio para ser servo. Ele veio para servir a gente. Ele foi rejeitado. Mas ele nem deu bola para esse tipo de sentimento. Sabe por quê? Porque ele veio para fazer o que ele veio fazer. E aí, sabe o que Jesus
fala na palavra dele que a gente vai fazer coisas maiores. Aleluia. Então Glória a você Deus. pode sofrer esse trauma. Você pode ter sofrido esse trauma. Você pode ter sido rejeitado por alguém, por um relacionamento. Você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua parentalidade, pelo seu primeiro amor. Você pode ter sido rejeitado, você pode ter passado por esse trauma. Mas Jesus fala, você vai vencer, porque eu venci. Glória a Deus. E sabe, gente, às vezes a gente fica passando por tantas coisas na nossa vida e a gente passa calado. Sabe? Procura uma ajuda. Procura ajuda, gente. Procura ajuda terapêutica, procura ajuda de psicólogos, procura ajuda médica. Mas é claro, não deixe de procurar essa ajuda que vem do alto. Que Jesus nos cura. Glória a Deus. Sabe? Às vezes as pessoas podem falar assim, que você está chato, você só fala de temperamento, você só fala de trauma, você só fala de tudo, mas é isso que está me curando. Mas deixa eu falar assim, mas Jesus te curou. Se eu não tivesse vindo para a igreja, se eu não tivesse aceitado Jesus, olhado para Jesus, se eu não tivesse passado por todo o processo que eu passei até aqui, eu jamais teria esse conhecimento hoje. Porque quando a pessoa se sente rejeitada, e eu me sentia fora do ninho mesmo, eu sempre me senti fora do ninho. Eu sempre me senti, sabe, aquela que no jogo todo mundo escolhe por último, aquela que todo mundo prefere todo mundo e depois pega ela. Eu sempre me sentia assim. E eu não entendia por que eu me sentia assim. Mas era um trauma que eu não sabia lidar. Então, eu preferi o quê? Me vitimizar. E esse é o problema de quem sofre rejeição. Ou você estoura no norte, que vai e passa por cima de todo mundo, fala assim, eu fui rejeitado, vou fazer isso com todo mundo. Ou você se vitimiza. E nós não estamos aqui para nos vitimizar. Verdade. Nós não estamos aqui para absorver esse trauma, se é que vocês passaram, tá? Eu estou falando algo que veio sobre mim, sobre isso. A gente não está aqui para se vitimizar. Davi ele era esquecido. Davi era só um pastorzinho de ovelha. Ele era esquecido. Foi esquecido no dia da unção. No dia que Samuel foi ungir ele simplesmente foi esquecido. Ele podia pegar esse trauma para ele e fazer o quê? Se vitimizar. Mas não. Ele não se vitimizou. Lia foi esquecida, Lia foi rejeitada. Essa foi mesmo. Até desde pelo pai, até pelo marido e tudo. Mas um dia que ela falou assim, é para o Senhor. Ela começou até a dar nome diferente. Né? Ana se sentia rejeitada. Porque não rejeitada, ela se sentia menos. A rejeição faz isso com a gente se sente menos. E você não pode se sentir menos. Porque Jesus, ele deixou até esse exemplo. Que ele foi rejeitado, você pode até ser rejeitado no seu âmbito de trabalho, você pode até ser rejeitado no seu âmbito familiar, mas ele venceu. Ele veio para fazer o que veio fazer e fez, bem feito. E nós vamos fazer também. Nós também vamos nos livrar desse vitimismo, nós também vamos nos livrar dessa explosão, falar, tu não quer ter quem queira. Também a gente tem que se livrar disso. Porque é isso que a rejeição nos leva. A rejeição nos leva ou ser de mais ou ser de menos. E você não pode ser nem ser demais a ponto de passar com um trator por cima dos outros porque fizeram isso com você. Né? Às vezes acontece coisa na nossa vida que porque a gente fizeram com a gente passa igual um trator. A gente tem que tomar muito cuidado com esses votos secretos. Eu fiz um voto secreto quando eu era mais jovem. Esse voto secreto, eu falei assim, fizeram isso comigo? Peraí. Eu me dei muito mal. Até descobrir que era um voto secreto. Quando é um voto secreto que você descobre, fala, fizeram isso comigo, vou fazer também. Agora ninguém pisa mais em mim, eu que vou pisar. Agora ninguém mais me trai, eu que vou trair. Agora ninguém vai fazer isso comigo. Ninguém mais vai me usar, eu que vou usar. Só que com isso é só quem ganha Satanás.
Satanás ganha. Ele bate pau. Ele ajuda a fazer aquilo uma beleza. Mas ele não ajuda a esconder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses traumas. Principalmente com trauma de rejeição. Principalmente porque quando você se sente rejeitado, você não é uma pessoa feliz. Você tenta todo dia. Mas esse trauma é como se fosse aqueles cabos de aço que você tenta ir para frente e ele te puxa para trás. Você tenta para frente e fala, nossa, nada na minha vida dá certo. Tudo que eu começo eu não termino. Isso vem do trauma de rejeição. Porque você não sente, a palavra é você não sente merecedor. E eu estava conversando com a minha terapeuta, porque terapeuta passa por terapeuta. E ela estava falando, eu falei assim, eu não me sinto persistente. Tudo que eu começo eu não termino. Tudo que é um fogo para fazer. Quando vai fazer, eu falava para ela, eu falei, nossa, sabe, é um negócio assim para fazer. E quando eu vou fazer, nossa, mas não quero não. Por quê? Porque essa falta de merecimento. Às vezes você está aí no banco aí falando assim, não, eu não consigo fazer isso. Não mereço fazer isso. Porque era isso que acontecia comigo. Eu não me achava merecedora. Até o dia que eu quebrei esses cabos de aço. Eu mereço sim. Deus. Você merece sim. Aleluia. Você merece terminar o que você começa. Você merece estudar o que você quer estudar. Você merece o trabalho que você quer ter. Você merece. Todos nós merecemos aquilo que nós queremos. Desde que nós desprendamos esses cabos de aço que nos tira a força. Sabe? Às vezes a gente começa uma coisa, um projeto e não termina. Por quê? Porque a gente não é merecedora desse troféu. Aí a gente vem com aquela coisa assim, fala assim, eu não mereço, não, eu não quero aparecer. Não, eu não quero esse troféu. Não, esse troféu é tudo para a glória de Deus. É claro que é para a glória de Deus, mas é através de você. Aleluia. É através de você. Aleluia. Gente, vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Vocês estão aqui? Ou vocês estão pensando no trauma que vocês podem ter? Né? E às vezes a gente fala, nossa, será que é por isso que eu começo e não termino? Pode ser. Por que não, né? Pode ser. É uma descoberta, mas começa a pesquisar sobre o tema. Ah, não concordo com nada que a Drica falou. Começa a pesquisar. É assim que você vai adquirir conhecimento. É pesquisando. Porque você vai descobrir o que você queria, o que você não queria. Né? Porque eu não queria que fosse isso. Eu queria que fosse uma coisa, uma doideira na minha cabeça. Falar assim, passou. Não. É um trauma que eu tenho que vencer. E outros tantos. Nossa. A coisa mais maravilhosa do mundo é você se livrar de coisas que te levavam para trás. E você achava que era simplesmente o seu jeito. Sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem lembra? Gabriela. Cuidado das Gabriela, né, gente? Essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, me aceita assim. E você que lute. Você que lute. Eu nasci assim, vou morrer assim. E não é assim. Deus não te fez assim. Deus te fez perfeito. Glória a Deus. Deus te fez a semelhança dele. Então você é amada, você é corajosa, você consegue, você termina. Você termina o que você começa. Glória a Deus. Sabe? O que você planta, frutífera, dá fruto, dá muito fruto. Às vezes seus frutos não saem, sabe por quê? Sabe por que meu fruto não brota? Porque a minha raiz está podre. Então você tem que descobrir a raiz. Verdade. Onde estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? Para dentro, para fora, a mostra. Esse dia eu senti uma dor no coração que minha patroa comprou uma lavanda. Nunca tinha visto a planta lavanda. Só que ela não sabe cuidar. Com toda a internet do mundo, a planta morreu. Alagada. E eu fiquei triste. Eu falei, como pode uma planta morrer alagada? E eu falei assim, deixa eu reviver ela, deixa eu tentar reviver, porque eu cortei assim, igual a Miyagi. Plantinha, e vi que estava verde. Aí eu falei assim, acho que está viva ainda. Aí eu descobri, eu fui pesquisar sobre a lavanda. A lavanda é calmante, eu não sabia. Eu achava que era só para dar essência, cheirosinha em casa. Mas a menina falou que toma até chá. E a coisa mais linda da lavanda. Só que você vai ver as raízes da lavanda, não gosta de água. A lavanda gosta de ser regada, mas a água não pode parar. E ficava praticamente podre a raiz dela. Ela não sabia cuidar da raiz. Às vezes a gente não sabe cuidar da nossa raiz. A gente não sabe nem se a gente tem raiz. Verdade. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente é. Às vezes a gente não sabe nem quem somos, nem para que somos, nem para onde vamos.
Onde eu estou, onde eu vou. É assim, né? E às vezes essa falta de conhecimento de você, de mim, essa falta de saber quem eu sou, essa falta de você saber quem você é que é os cabos de aço. Hoje eu trouxe a rejeição. Mas vai haver traumas que você vai se encontrar. Você vai falar assim, é por causa disso. Mas você tem que saber das suas raízes. Você tem que saber como cuidar das suas raízes. Você tem que saber que profundidade está as suas raízes. Onde está a sua raiz? Como está a sua raiz? Se seu fruto não sai, está minguado. Por que está minguado? Tem que pôr mais água, tem que tirar menos água, tem que pôr mais terra, tem que pôr adubo. Como é que está a sua raiz? Como é que está a minha raiz? Minha raiz estava doente. E eu achava que eu já estava bem. Minha raiz estava doente. Mas aí a falta de conhecimento é uma coisa que você coloca na sua raiz, que mata a sua raiz. Mas quando você traz um conhecimento sobre si, você começa a se tratar. E é muito bom isso. Quando você se trata, você passa a amar mais, entender mais, julgar menos. Sabe? Você passa a entender as pessoas. Você fala assim, não é possível que a pessoa é desse jeito, não. Mas você vai ver o que aconteceu com a pessoa. Destruir a raiz dela, jogar tanta água, jogar tanto lixo na raiz da pessoa. E você não sabe. Às vezes a pessoa está lá morrendo do seu lado e você não consegue nem ver a raiz dela. E isso é triste demais. Um povo que é cristão. Estava falando para as meninas, você sabe o que é cristão? Ser cristão? Aí elas assim, na igreja eles dizem, também. É o princípio, né? Mas ser cristão é servir a Cristo, é ser seguidor de Cristo. Cristo jamais iria te julgar. Cristo jamais, Ele ia te salvar, Ele ia te arrancar suas dores, porque foi isso que Ele fez. A morte de cruz, a cruz foi um passaporte para a gente ter vida. E a gente não se dá conta dessa vida, porque a gente está presa nessas coisas. E ser presa nessas coisas, ser presa no seu temperamento, ser presa naquilo que fizeram com você, não te faz avançar. Não te faz crescer. E quem quer crescer aqui? Amém, glória a Deus. Quem quer crescer? Só que você não vai crescer só olhando para o seu eu. A gente não cresce só olhando para nós. A gente não cresce só olhando para aquilo que aconteceu na nossa vida. A gente não cresce olhando para as nossas deficiências ou falhas. A gente cresce em conhecimento, em se conhecer. Você se conhecer e fala assim, eu sou amada. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Meu Deus. Tem um dizer no mundo que fala, quando a pessoa come, fala assim, eu estou alargando o tempo, né? Você já ouviu falar assim, eu estou, como é que é? Alargando o tempo do Espírito. Isso. Ô, gente, o tempo do Espírito Santo é para ser ilustrado, é para ser cuidado, é para ser colocado luz, é para ser... É o Espírito Santo que está dentro da gente. Como é que a gente fala isso? A gente não se cuida. Eu demorei tanto, gente, para acordar. No começo do discipulado, a pastora falava assim, disso. Eu sabia que era para o meu bem, mas eu não queria ouvir mais nada disso, sabe? Eu já estava de picuá cheio já. E ela falou assim, não falo mais. Lembra, pastora? Ela falou, não falo mais. Aí na hora eu falei, graças a Deus que ela vai falar mais disso. Só fala de comer, que não posso comer, que isso, aquilo outro. Mas ela estava falando do meu bem e eu estava assim, sabe? Com a minha raiz úmida demais, ela estava com a minha raiz muito regada daquilo que eu queria para mim. Mas hoje eu vejo que, meu pastor, me perdoa. Porque hoje eu vejo que era para o meu bem. Sabe? Hoje eu vejo que era para o meu bem. E eu falava assim, eu não posso tratar de uma pessoa que eu não estou tratada. Né? Isso é uma área que a pastora falava para mim. Isso era uma área que nós brincamos que nós não dá vontade de dar tudo santo, é soco santo, é voadora santa, tudo santo na pessoa, para nós ir para o céu, né, gente? Porque nós temos que ir para o céu. Nós não pode, depois de tudo que a gente passou, de tudo que depois a gente descobriu, depois de tudo que a gente se transformou, a gente não é ficar. Ser cristão é seguir a Cristo, gente. Ontem a gente falou muito sobre fidelidade. A gente falou muito sobre ser cristão é servir a Cristo. E você é cristão só na igreja? Eu falei para elas, Deus está onde? Onde Jesus Cristo está? Sabe, tia Deus? Eu falei, você sabe que Deus é
Cristo é onipresente, Ele está em todo lugar. Então Ele está na sua escola, então você tem que ser cristão lá. Ele está na sua faculdade, então você tem que ser cristão lá. Ele está no seu trabalho, quando todo mundo todo está fazendo coisa errada. Cristo está lá também. Então ser cristão é ser Cristo onde Cristo está. E onde Ele está, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então para de pegar o que você já se curou. Para de voltar no passado para fazer mala, para trazer presente, gente. A gente tem que parar com isso. O passado passou, foi duro, foi triste, mas você chegou até aqui. Você está aprendendo que isso pode ser uma raiz, que você tem que cuidar. Então cuida dessa raiz. Então, sabe, traz a clareza sobre nós, que Jesus Cristo, eu falei, Senhor, nada de mim e tudo do Senhor. Porque se você continuar, é um peso terrível isso que você traz. Quando você não se cura, é um peso muito grande. É uma mala que você, sabe, você está sempre cansada, você está sempre com o semblante abatido, você está sempre querendo nada. Começando tudo e querendo nada. Por quê? Porque é pesado. Vamos liberar isso, gente. Sabe? Quando você se livra de um trauma, quando você descobre por que você tem determinada ação, você se livra, então era por causa disso, então eu não vou fazer mais. Não é assim quando a gente conhece a Cristo? Sim. Quando a gente conhece a Cristo, a gente fala assim, eu fazia isso, eu fumava, bebia de vez em quando, eu fumava muito, não muito, mas muito longo, muitos anos. Eu falava, eu conheço a Cristo, eu não posso colocar fumaça imunda no templo do Espírito Santo. Falei para a Dejana, ela falou assim, da palavra que saiu lá na palestra, né, de Outubro Rosa. E eu falei assim, nossa, Dejana, qual foi a palavra? 1 Coríntios? É Coríntios. 1 Coríntios 6:20. Isso que fala que a gente é o templo do Espírito Santo. E foi a primeira palavra que foi na minha casa, quando eu morava lá no sertãozinho. Você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Como é que você faz tanta sujeira com o templo do Espírito Santo desse jeito? Sabe? Naquela época as irmãs queriam falar só de uma área. Mas eu não sabia eu sabia que não era só aquela área que eu tinha que limpar. Eu sabia que eu era o templo do Espírito Santo, que alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. E aconteceu. Eu tive que fazer escolhas, eu tive que fazer renúncias. Eu tive que escolher a Deus assim, doendo, sangrando e, sabe, inflamada. Eu tive que escolher a Deus, porque não dava mais para ficar entre o pecado e Deus. Não dava mais para ficar entre a promiscuidade de Deus. Não dava mais para ficar entre, sabe, atos que jamais não pertenciam mais de quem era de Deus. Então eu fui entendendo e falei, Senhor, me ajuda, pega na minha mão, porque sozinha eu vou voltar atrás e vou voltar com força. E Ele me ajudou. Foi difícil? Muito. De vez em quando eu tenho que olhar para o meu passado, não como um amigo que eu tenho vontade de abraçar de vez em quando, mas eu tenho que olhar para o meu passado para falar, Senhor, que monte de lixo. Quero não. É só para mostrar para essas meninas para essas meninas e também para nós, né? Que o passado está lá para você, serve de alguma coisa, para você não cair de novo naquilo que te fazia a sair da presença de Deus, sabe? Serve para você servir de testemunho e falar assim, você consegue sim. Você consegue sim. Você consegue sim, porque Deus não me ama mais. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos obedientes, né? E Ele não me ama mais do que ama você. Se eu conseguir chegar aqui, gente do céu, vocês conseguem muito mais longe. E eu vou ficar muito feliz de ver cada um cada um se libertando de algum trauma. Sabe? Eu vou ser muito feliz se eu for um instrumento na vida de vocês, para estar ajudando vocês. E é isso que eu quero para a minha vida, ajudar. Eu falava sempre nas minhas orações, Senhor, põe paixão por almas. Mas às vezes a gente acha que a alma só está lá fora, né? Às vezes a gente tem um irmão sangrando aqui, hemorragicamente do lado da gente, e a gente acha que a gente tem que salvar o que está lá de fora. Começa a olhar para o seu irmão do lado e falar assim, eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar hoje? Me conte mais sobre isso. Me conte mais sobre isso. É uma frase terapêutica. Me conte mais sobre isso. O que você sente? Sabe? Deixe ser usado pelo Espírito Santo em alguma área e vai ajudar alguém, gente. Esse pode estar do seu lado, pode estar lá fora, pode estar no seu trabalho, pode estar em qualquer lugar. Não se prenda nessa rejeição, não se prenda no que fizeram com você. Não se prenda nisso.
passou. Você falava assim, onde está Deus? Na hora que eu passei. Às vezes parece que a gente nem existia. Você fala assim, meu Deus, para que eu sirvo, para viver, para quê? Só não morri porque eu não tinha nem coragem de me matar. Mas assim, eu não tinha, gente, eu não tinha. Eu tinha um medo da morte terrível. Não tinha vontade de me matar. Porque eu vi as pessoas assim, esses pensamentos suicidas que vêm na cabeça da gente. Se eu não sirvo para nada, então eu sirvo para me matar. Não vou matar nada, sai daqui, capeta. Eu falava, eu não quero não. Não quero não. Num momento muito difícil da minha vida, eu escutei vozes. Só um pouquinho, você vai para o hospital, aí você vai ter a atenção que você merece. Eu ficava assim, meu Deus, é só um quartinho. Gente, eu era muito medrosa e continuo muito medrosa pela morte assim. Por quê? Porque quando você está em Cristo agora, você quer espanjar a vida, né? Você quer falar assim, ó, fez comigo, vai fazer com você. Fez, transformou minha vida, vai transformar você. Quero não. Sempre fui muito medrosa, não quero nada. Ora. Lapeta, oxi. E assim eu encerro minha palavra de hoje com muita gratidão, porque eu venci esse trauma, sabe? Eu ressignifiquei esse trauma. E eu espero muito, muito, muito mesmo que você ressignifique algum trauma da sua vida, sabe? Amém. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu por acaso, você não foi um acaso, você não foi um descuido. Você veio a propósito. Aleluia. Você tem um propósito. Há um propósito sobre a vida da gente. Há um propósito sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? E assim encerra a palavra. Aleluia. Glória a Deus.